Olá, saudações e boas-vindas a mais um episódio do nosso Co-Criando. No episódio de hoje, nós ouviremos a continuação da aula ministrada por Letícia Silva, Mayra Winnie, sob a orientação da professora doutora Iris Rabelo Câmara. Essa aula foi gravada no dia 13 de abril de 2023, na ocasião de ser a primeira aula da terceira edição do Grupo de Estudos Filhas de Avalon, que tem como líder a professora doutora Iris Rabelo Câmara e que é um parceiro do Co-Criando já há algum tempo e que sempre nos presenteia com esses momentos de conhecimento, de troca de experiências e trazendo pessoas que agregam nesse compartilhamento de saberes. E foi o que aconteceu durante essa videoaula, originalmente gravada para o canal do Grupo de Estudos Filhas de Avalon no YouTube e replicada aqui como episódio de podcast. Então, boas-vindas novamente. Fica agora com a segunda parte da primeira aula da terceira edição do Grupo de Estudos Filhas de Avalon. Essa aula tem como título Joana d'Arc. Depois, né, que Joana ela é considerada santa, né? Existem as festividades, né? Vamos dizer que do padroeiro, né? Ela é considerada santa né, na França e lá existe, né? Festividades que homenageiam ela, né? E além dessas festividades, né? Existem outras expressões religiosas, né? Que homenageiam e que pedem intercessão, né? De Joana, né, em suas vidas, né? E uma dessas maneiras, né, de expressar a gratidão, de pedir, né, intercessão de Joana, né, em sua vida, é a oração, né, para Santa Joana d'Arc, né? Vou realizar aqui a leitura dessa oração, certo? Na oração diz: ó Santa Joana d'Arc, vós que cumprindo a vontade de Deus, de espada em punho, vos lançastes à luta por Deus e pela pátria. Ajudai-me a perceber no meu íntimo as inspirações de Deus. Com o auxílio da vossa espada, fazei recuar os meus inimigos que atentam contra a minha fé e contra as pessoas mais pobres e desvalidas que habitam nossa pátria. Santa Joana d'Arc, ajuda-me a vencer as dificuldades no lar, no emprego, no estudo e na vida diária. Santa Joana d'Arc, atenda ao meu pedido, né? Aí a pessoa vai lá e faz o pedido que deseja e que nada me obrigue a recuar quando estou com a razão e a verdade. Nem opressões, nem ameaças, nem processos, nem mesmo a fogueira. Santa Joana d'Arc, iluminai-me, guiai-me, fortalecei-me e defendei-me, né? Amém. Bom, essa oração, né, acaba resumindo, né, de certa forma, toda, né, a vida de Joana d'Arc, né, o momento, né, a força, né, a determinação, né, quando ela nunca recua, né, diante dos testes, diante das ameaças, né, que ela encontrou, né, pelo caminho para que pudesse lutar, né, pelo reino da França, né, ela nunca foi contra a sua fé, né, durante o julgamento, onde pressionavam ela, né, onde faziam perguntas uma atrás da outra, né, no intuito de fazer com que ela, em algum momento, se contradizesse, né? Eles pressionavam a Joana, né, para que ela pudesse, né, se dar por vencida e eles encontrassem alguma brecha, né, para que pudessem queimá-la e acusá-la de bruxa, né? Então essa oração aí ela é muito forte, né, porque representa a vida de Joana, né?
e aos fiéis, né, pedem, né, que pede intercessão a ela. Bom, a Joana, né, ela foi uma figura forte, né, que representa o feminino, né? Ela nunca escreveu nada sobre si, entretanto, diversos autores escreveram, né, e escrevem produções sobre essa mulher forte, sobre essa mulher determinada, sobre essa mulher que é exemplo, né, para a sociedade, é exemplo para as mulheres, né? E é uma voz, né, feminina que foi ouvida, certo? E existem algumas, né, literaturas históricas que falam da vida dela, né, da trajetória dela, né? E aqui temos, né, nós trouxemos algumas dessas literaturas, certo? Tem a primeira, né, que é Joana d'Arc, a surpreendente história da heroína que comandou o exército francês. Foi escrito por Ellen Castro, né, com a tradução de Cristina Antunes. Sua primeira edição é do dia 5 de março de 2008. Tem esses dois livros, né, que é da Regine Pernoud, né? Eu não sei se vocês notaram, mas foi usado como a principal, né, referência, né, as, as, né, as produções da Regina, porque ela é uma das estudiosas, né, uma das principais estudiosas, né, da época medieval e da Joana d'Arc, né, e eu consegui, né, encontrar alguns livros, né, dela. Um diz que é Joana d'Arc, de santa a exemplo de mulher forte e independente, de mística a símbolo do ativismo político, né? E também tem Joana d'Arc, a Mulher Forte, de 1996, que foi esse principal, né, que nós utilizamos como referência, porque lá ela fala sobre a vida da Joana d'Arc, ela fala desde a sua infância, né, o seu processo na guerra, os relatos, né, de Joana d'Arc, ela coloca lá, ela coloca relatos, né, sobre o processo de julgamento, né? Então é um livro muito completo. Ele é muito bom esse livro, certo? É tanto que ele é bem, né? Ele é bem caro até, mas ele é muito bom, né? Lá fala detalhadamente, né? Sobre a história das testemunhas que conheceram Joana d'Arc, né? Sobre o processo da menina que era chamada de Joaninha e passou a ser chamada de Joana, né? Fala das testemunhas, né? Porque como a Maíra falou, né, houve esse processo de ressignificação, né, da Joana, anos depois, né, que ela havia sido morta, né, e condenada como bruxa, né? Então, houve uma ressignificação, né, um reavivamento dessa mulher. Será que ela realmente era bruxa, né? E aí a igreja foi investigar e nesse livro, né, ela fala sobre algumas testemunhas, né, dela que falavam, né, que Joana era a mais pura, né, das pessoas que eles já haviam conhecido, que ela tratava todo mundo, né, com amor e com bondade, né? Então não havia motivos para condenar, né, aquela mulher. Além das literaturas históricas, temos, né, algumas literaturas ficcionais, certo? Existem, né, as literaturas infanto-juvenis, né, que a gente trouxe algumas aqui também, né, para mostrar para vocês o quanto, né, a Joana ela é representada na literatura, né? Tem esse primeiro aqui que fala que é Joana, a Santa Guerreira, né? O autor é o André Tiago. A sua publicação foi em 2019, né? E esse livro, né, ele diz que pensando nos jovens e pré-adolescentes, que muitas vezes por falta de opção acabam consumindo, né,
conteúdos que não conduzem à fé cristã, o autor apresenta nesse livro a história de uma personagem da igreja, né, que serve de inspiração para todos. Aí a gente, né, na história de Joana, vê que ela é uma mulher que é ligada diretamente à religião, né? Naquela época, né, seria a religião católica, né? Vamos dizer assim. Então, a figura de Joana é ligada à igreja, certo? Então, eu acredito, né, que todos os livros, que os contextos que ela esteja vinculada, né, tenha essa ligação, né, de Joana com a igreja. Além disso, né, também tem Joana d'Arc e suas batalhas, que foi uma obra escrita por Phil Robbins, né, que conta que é um livro ilustrado também, né, um livro infanto-juvenil. Aí a Maíra vai falar um pouco sobre os filmes, né, que retratam essa mulher. Isso. A gente fez uma seleção, são muitos filmes, na verdade, quando a gente vai pesquisar, a gente acha que só tem esse tanto, mas a gente vai descobrindo outros e outros, né? Então a gente fez uma seleção de 12 filmes, e o critério foi, né, os filmes mais populares a respeito, né, da história de Joana d'Arc e os mais bem aclamados, né, pela academia, pelo cinema, né, pela Academia de Arte. Esse filme primeiro, Joana d'Arc, né, de 1900, é um filmezinho curto, na verdade ele só tem entre 18 e 19 minutos de duração, é ainda mudo, né, do tempo do cinema mudo e preto e branco. Apesar de ter tem uns efeitozinhos lomo, né, que transparecem umas cores nas vestimentas das personagens. Mas, enfim, é um filme bem mímico, mas muito sensível, contando essa parte do julgamento da Joana d'Arc, né? Ele é francês. E aí ele foi estrelado pela Jeanne Dalcy, que foi uma pioneira, né, no cinema francês, uma atriz muito, muito bem aclamada, que na verdade se chamava Charlotte Lucy, e posteriormente ela mudou o nome para Jeanne Dalcy. E aí eu achei interessante, né, essa questão da proximidade dos nomes da atriz com a personagem que ela interpreta. Esse segundo filme, Joanna the Woman, né, Joan the Woman, ele é um filme britânico, e aí ele conta a história de um oficial, ele é um pouco fictício, né? Ele conta a história de um oficial na guerra, na Primeira Guerra Mundial, né? E aí esse oficial, ele encontra, numa das trincheiras, ele encontra a espada que pertencia a Joana. E quando ele pega a espada, é uma coisa meio Rei Arthur. Quando ele pega a espada, ele evoca o espírito de Joana. Então, Joana aparece, o filme, né, decorre desse espírito da Joana d'Arc, contando para o soldado a história dela. Ele está no processo, ele está escondido na trincheira, então ele está no processo entre eu volto para a batalha, eu desisto, e aí a história de Joana d'Arc é que vai inspirar o soldado. E aí ela conta tudo que passou, né? Todo o sofrimento, mas que tudo valeu a pena para salvar o trono francês. E isso acaba inspirando ele. E aí o filme termina com o soldado, né, o oficial, voltando para a guerra, muito inspirado e encorajado, sem saber de fato como vai terminar a guerra, mas pronto para a batalha, né, como se diz. Eu acho que dos 12 filmes que a gente selecionou, esse e outro são os únicos filmes cujo roteiro foi escrito por mulher, em coparticipação, né, com outro autor, mas assim, são 2 filmes apenas desses que a gente pesquisou. E aí é interessante a gente ver que até a história, né, das mulheres em vários contextos
Antes e agora, né, infelizmente, ela ainda é muito contada por homens, né? Falta esse levantar da voz, né? A mulher se contar. Quem melhor do que nós para contarmos as nossas histórias, não é? Agora, esse filme ele recebeu uma crítica, eu acho que foi de um pesquisador, Robin Bletz, se eu não me engano. Ele é especialista em estudos medievais e ele apontou que nesse filme existe um sexismo, porque a Joana do filme ela é a inspiração dos atos heróicos, né? Ela que surge como espírito de luta, de força, né? De ânimo. Entretanto, o protagonista do filme e o protagonista da guerra é o soldado, né? Então, assim, ela funciona. O Blatz ele fala que ela funciona como aquele papel da mulher como a inspiração, a musa inspiradora, né? Mas quem de fato vai à guerra e viabiliza as coisas é o homem, é o soldado, né? E ele pega a espada e é ele quem vai atrás de vencer a guerra. Então ele fez um estudo em cima desse filme falando sobre essa questão de certa forma, ter tirado o protagonismo da Joana dentro da própria história dela, né? Esse terceiro, A Paixão de Joana d'Arc, é um dos filmes mais aclamados pela crítica. Ele é de 1928. A Paixão de Joana d'Arc ele é francês. E é a obra máxima do Karl Dreyer, né? Que é o diretor e que assina também o roteiro do filme. É a versão mais famosa do cinema, a versão mais considerada, né, da indústria cinematográfica a respeito da história de Joana d'Arc. E ela é interessante porque o filme, né, A Paixão de Joana d'Arc, ele tem uma filmagem diferente, porque ele é feito a filmagem é feita em closes, né? Os planos são sempre fechados, focando muito no rosto dos personagens. E aí foi considerada isso é uma obra de arte, né? Porque transparece de forma mais clara e de certa forma mais real, né? O sofrimento. Então, assim, o close na hora que ela é condenada, na hora que ela olha para o céu em busca né, de uma resposta ou de uma proteção. Então, são sempre muito focados nos rostos dos personagens, né? E, enfim, é um filme belíssimo. Aí esse filme, Joana d'Arc, de 1935, ele é um filme alemão, né, das Mädchen Johanna, não sei se é exatamente assim que se pronuncia. Esse filme ele é um pouco pesado na história. Infelizmente, ele foi feito comparando de formas de uma forma não tão clara, mas a gente consegue perceber, né, que ele foi feito comparando o ato de Joana dentro do exército, né, a luta pelo território francês, infelizmente, né, a história de Hitler. Então, Joana, ela é vista nesse filme, ela é tida como uma versão feminina de Hitler. E aí eu achei interessante colocar só para a gente ver como é triste que se tenha, né, um filme fazendo esse paralelo, mas assim, achei interessante a gente ver como a história da mulher, né, ela sempre contada pelos outros, ela é um perigo, né? E principalmente quando esse outro ele tem uma visão de não compreender o ato heróico, né, de não compreender a figura que foi a mulher, a Joana d'Arc. O outro de 1948, Joana d'Arc, é um filme belíssimo, né? Foi estrelado pela Ingrid Bergman e foi um filme assim, muito aclamado, ganhou muitos prêmios, inclusive o prêmio de melhor figurino, ganhou o Oscar, né, de melhor figurino. O terceiro do slide é o primeiro filme que retrata Joana como santa, né, que atribui característica de santa à frente da guerreira, né,
na história dela. Então, é o Santa Joana, de 1957. Inclusive, a atriz que protagoniza o filme, a Jinsi Berg, ela foi muito conhecida na, na época dela, né, porque ela lutava pelos direitos civis. Ela foi perseguida, inclusive, na época, né, pelo FBI, foi perseguida, e ela era uma figura muito ousada. Ela também foi uma das pessoas que estreou o corte do cabelinho curto, né, na época dela, que a gente chama de pixie hoje, que também é um traço muito forte nas representações da própria Joana d'Arc, né? Essa questão dela ter cortado os cabelos para poder entrar no exército, né? Enfim, assumir essa persona de guerreira. Agora, os filmes do Processo de Joana d'Arc, ele também tem um roteiro francês, ele tem um roteiro muito focado na questão do julgamento, né? Ele faz uma reconstrução do julgamento de Joana, e ele tem mais um caráter documental, baseado, o diretor e o roteirista, né, se baseou em notas históricas, né, a respeito do interrogatório de Joana, e ele acabou virando um livro também, com o mesmo nome, né, o Processo de Joana d'Arc. O roteiro tornou-se livro, né? E esse filme ele ganhou o prêmio, inclusive na época de lançamento, no Festival de Cannes. Esses outros dois que seguem, né, Joana d'Arc, foram feitos na mesma época, em 99, são os filmes, acho que na nossa geração, quando Joana d'Arc começou a de fato se popularizar, né? São filmes mais populares. E aí o primeiro, Joana d'Arc, de 99, foi estrelado pela Milla Jovovich, né, que é, enfim, uma atriz espetacular. Ela dá uma vida, apesar de romantizar muito, né, o jeito da Joana dentro do exército, mas, enfim, ela dá uma vida à Joana, as expressões que ela faz no filme, você fica impressionado, né? Ela faz umas caras, assim, uma Joana realmente guerreira. E o outro, esse outro de 99, ele foi, na verdade, é um filme, mas que na época ele foi feito com a intenção de ser uma novela, né? Uma telenovela. Não fez tanto sucesso porque foi na mesma época do filme da Joana d'Arc, né? Do Luc Besson. Então ele meio que pegou o público do filme, mas também retrata muito a história da Joana, só que nesse a atriz ela já tem traços mais de cabelo longo, né? A atriz não tem o cabelo curto, então assim tem traços mais, entre aspas, femininos, né? Dentro das discussões da época do que o outro, do que o primeiro Joana d'Arc de 99. Esses três, primeiro Joana, o Silêncio de Joana, né, que é Gianni Cative, a Joana Cativa, né, foi de 2011, é o segundo filme do que eu falei, né, escrito por uma mulher, pela Camille Fontaine também. Ela e o diretor, né, assinam o roteiro do filme, estrelado pela Clemence Poes, e ele retrata muito a questão, achei muito forte a tradução, né, do título do filme, O Silêncio de Joana, porque a Joana d'Arc foi silenciada de certa forma, né? Ela trabalhou o silêncio, na verdade, o silêncio é trabalhado no processo histórico dela de duas formas, né? O silêncio que ela teve, porque ela vivia numa comunhão, né, com o que ela acreditava, uma comunhão com Deus, então ela era uma pessoa mais ligada às coisas sobre-humanas, né? E também o silêncio de ter sido silenciada, né? Da questão do interrogatório que ela passou, né? Das acusações, enfim. E aí ele trabalha muito essa perspectiva. Esses outros dois filmes são o 1 e o 2, né? São do mesmo diretor, que é o Bruno Dumont. É um diretor francês, excelente, assim,
a leitura, ele faz, é um musical, na verdade, né? E ele faz uma leitura muito sensível da Joana d'Arc. No primeiro filme é a infância de Joana d'Arc, né? A Jeanette, a Joaninha, que a Letícia falou. No segundo filme já ela maiorzinha, enfim, indo para a guerra, né? E nesses dois filmes é retratado muito a sensibilidade pueril da Joana, né? Ela tem esse aspecto menos guerreiro, mas não menos forte, né? E aí tem momentos em que você realmente vê a personagem, né? A personagem histórica como criança, né? Com a sua ingenuidade, com a sua inocência, com o seu contato que para ela era tão natural, né? O contato com a natureza, com as coisas sobre-humanas. Bom, né, depois, né, de termos visto algumas literaturas, né, filmes que representam, né, a Joana d'Arc, também temos, né, outras referências, né? Aqui eu trago um anime, né, que tem a presença, né, dessa mulher forte, né, que é tratada como Joana d'Arc, né? O nome do anime é Ulisses, né? Jane Dark, né? Que é Joana Dark, o Cavaleiro Alquimista, na tradução. Foi escrito, né, por Mikaji Kazuga, né? E ele é um anime, né? Ele é criticado, né? Existem algumas críticas sobre ele, porque eles acabam, né, romantizando a história de Joana, né? E trabalhando fatos, né, que nas literaturas não existem, né? Mas existe essa representação da mulher forte, da mulher guerreira, né? E dessa mulher que leva o nome, né, de Jane. Além dela, né, além do anime também, né, a gente encontrou, existem vários jogos, né, e trouxemos esse. Pronto, né, existem vários jogos que representam também a figura, né, de Joana d'Arc e trouxemos um, né, que para mostrar aqui, né, para vocês, que é um jogo de estratégia tático baseado, né, na história de Joana d'Arc, onde a principal, né, onde a personagem principal se chama Jane, né? Também foi projetada, né, por Akiro Hino, né, e é produzida pelo estúdio Sony Interactive, né? Temos também algumas representações, né, de estátuas, né, em museus, né? Aí a gente vê essa anterior, né, que é Joana d'Arc ouvindo sua voz, né? É do François Rouge, né, de 1852, e essa representação artística, né, se encontra lá no Museu do Louvre. A próxima, né, é Joana d'Arc, né, de Dom Remy, que foi produzida em 1872 e encontra-se, né, no Museu de Orsay. Então, né, aí, né, nós quisemos, né, tratar, né, e trazer para vocês, para que vocês pudessem, né, ter a visão de que a história de Joana ela é retratada, né, diante de diversas representações, sejam elas literárias, sejam elas, né, ficcionais, sejam elas em filmes, né, em jogos, em animes, né, que hoje é muito comum, né, observarmos e vermos, né, o público mais jovem, as crianças, né, assistindo o anime, né, se tornou algo muito comum. Então, tem essa representatividade, né, do papel dessa grande mulher também, né, no anime, o que dá uma oportunidade, né, para o público mais jovem conhecer um pouco, né, e ver essa representação dessa mulher.